peguei o meu marido pra Cristo retornasse pra ter filho, porque ele é doido por filho e ele quer ter um monte de filho. E a gente foi pra Suíça. Mas a gente não é rico, mas a gente foi. Por quê? Sabe aquela montanha do Toblerone, do chocolate? Então, era lá que a gente visitou, aquela montanha. Por que é engraçado pra você? A Taína não gosta que eu assovio porque ela não sabe assoviar, entendeu? Aí ela fica nervosa. Não é isso, gente. É porque que vamos morar na Suíça. Olá a todos, tudo bem com vocês? E como tá a sua saúde bucal? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje eu peguei o meu marido pra Cristo, pra ele aparecer aqui no vídeo. Pra quem não sabe, eu sou casada com esse homem lindo, maravilhoso. E eu queria fazer muito tempo um vídeo explicando por que a gente vai pra Suíça, né? Que eu joguei aqui, mas eu não expliquei direitinho. Mas eu queria um vídeo com ele. E a única oportunidade é dentro do carro, enquanto ele está dirigindo. Então, a gente vai contar um pouquinho por que e como veio essa nossa vontade. Quer falar alguma coisa? Bom dia, pessoal. Tudo bom? Então tá. A gente foi, o Dani realizou um sonho pra mim, um sonho pra ele também, mas um sonho muito grande pra mim, de ir pra fora do país. Então a gente foi ano passado, porque a meta principal de ir pra fora do país foi a condição que, quando a gente chegasse no Brasil, a gente ia começar a nossa família, ter filhos, não é isso? Exatamente. Porque eu sempre falava pra ele assim: eu só vou ter filho se a gente for pra fora do país e eu realizar meu sonho. Porque eu sempre imaginei que quando você tem filho, você não tem dinheiro mais, você não tem muitas coisas pra ir pra fora do país, né? Já que a gente não é rico, então a minha condição era essa. Então ele fez das tripas o coração pra que a gente fosse fora do país, fizesse aquele tour, né, dos sonhos, pelo menos o que desse, e depois retornasse pra ter filho, porque ele é doido por filho e ele quer ter um monte de filho. E aí a gente partiu pra nossa viagem. E na nossa viagem foi incrível contar cada cidade que a gente passou em outro vídeo. Mas a gente foi pra Paris, então a gente foi pra França, a gente foi pra Madrid, a gente foi pra Itália, né? Alguma cidade da Itália, Roma, Florença, Milão. E a gente foi pra Suíça, tá? Suíça, por quê? É muito caro ir pra Suíça. Então, se você for turista e você quiser ficar lá, não vá, porque é muito caro. Só se você for muito rico mesmo. Mas a gente não é rico, mas a gente foi. Por quê? Porque eu tenho familiar lá. Então, eu não paguei a hospedagem. Se eu não paguei a hospedagem, não foi caro. E a gente comia na casa dos meus parentes, então não ficou nada caro pra nós, tá? Então, se você tiver um parente, ótimo. Agora, se você não tiver, corre da Suíça, que é muito, muito caro. Um prato lá, pra nós brasileiros que ganhamos em real, né, que é caro, um prato lá custa 29 francos, que é tipo... Sabe a cotação do dólar? É um pouco mais. A cotação... 180 reais, mais ou menos. Dá 180 reais hoje, prato de comida hoje. É muito caro. Então não vale a pena para a Suíça passear assim. E aí a gente ficou uma semana lá na Suíça, pingado. Acho que deu uma semana. O único lugar que a gente pagou na Suíça pra ficar foi em Zermatt, que eu vou fazer um vídeo só sobre Zermatt, que é o lugar mais lindo do mundo. Sabe aquela montanha... do Toblerone, do chocolate? Então, é lá que a gente visitou, aquela montanha que fica localizada na cidade de Zermatt, na Suíça. Então esse foi o lugar que a gente pagou real, só que a gente estava com o nosso amigo. Enfim, eu conto melhor no próximo vídeo sobre viagens. E aí, na nossa viagem dos sonhos, foi tudo lindo. E a gente é cristão, a gente entrega todas as nossos planos, a nossa vida na mão de Jesus, né? Porque se você não faz isso, eu te dou um conselho. Quer sofrer menos, entrega pra Ele. Quer ser feliz, entrega pra Ele. Quer tudo na vida, você já sabe. Então tá. Então a gente viajou
E a gente passou em cada lugar coisas incríveis, inacreditáveis. Assim, nada dava errado. Sempre, e se desse errado, no final era pro bem, sabe? Era pra acontecer, fazia sentido. Então isso aconteceu em cada lugar que estávamos. Isso aconteceu na França, em Paris. Em Paris a gente pegou algum lugar aberto? Ah, sim. Então, eu fiz o cronograma de cada dia. E aí, em Paris, aconteceu uma coisa assim, o começo da viagem. A gente mudou o nosso programa do dia, não deu pra fazer as coisas que a gente queria. E pra visitar o Louvre, eu falei, olha, eu vi na internet então que tem à noite, a gente pode visitar o Louvre à noite. E a gente foi, a gente ficou horas, e a gente conseguiu tirar foto pertinho da Mona Lisa, vou colocar aqui, muito próximo da Mona Lisa. Não tinha fila pra nada no Louvre, a gente tava tipo livre, leve, solto a noite toda, e a gente ficou até o horário que eles ficaram falando, agora é hora de ir embora, aí a gente foi. Mas a gente visitou muito o Tiveram Louvre. que expulsar a gente. E tava muito vazio, muito vazio. Isso é um exemplo assim, falando, nossa, como Deus é maravilhoso, até dando errado o dia, deu tudo certo. E teve algum outro lugar lá na França que a gente visitou de graça? Na França eu não lembro, eu lembro em Roma Não e em Florença. Na França eu não lembro se teve alguma coisa de graça. E aí tá, em Florença foi incrível, porque a gente chegou sem programação, a gente ficaria só um dia e uma noite. E aí, quando a gente foi perguntar para os turistas, o que tem aqui? Na verdade a gente estava na fila da catedral para subir a torre, e na nossa frente tinha um casal de brasileiros. E a gente estava comentando, né, que a gente não sabia mais o que fazer em Florença. A gente ficou só um dia e uma noite lá. E aí o casal meio que virou e começou a comentar com a gente, indicou um museu que tinha ali próximo e tinha aquela estátua do Davi de Michelangelo. E estava gratuito nesse dia, então a gente não programou e acabou que casou as datas, né, com a visitação gratuita. Sim, aí a gente visitou essa estátua, tiramos várias fotos, que é incrível. E o museu também é muito legal, não tem só essa estátua, ó, isso aqui. Teve um caso engraçado lá que... O quê? Teve uma hora que a Tayane pediu pra ir no banheiro, né? Aí eu fiquei sozinho no pátio lá no museu. E aí eu comecei a assoviar uma música do Harry Potter. Não sei porquê. É verdade. Eu sei que teve uma italiana lá, devia ser funcionária lá do museu, chegou pra mim: senhor, pare de assoviar, por favor. Toda nervosa, né? Eu achei muito engraçado aquilo, eu tomei um susto, né? Fiquei todo quadrado. Mas foi muito engraçado. Por quê? Por que é engraçado pra você? A Tayane não gosta que eu assovio porque ela não sabe assoviar, entendeu? Aí ela fica nervosa. Não é isso, gente. É porque o assovio dele é muito agudo, é muito horrível. É porque ela não sabe assoviar. O pessoal pede pra ela assoviar aí nos comentários, aí vocês vão ver o que eu tô falando. Não é por causa disso. O assovio dele é muito irritante. Muito irritante. E nesse dia ele já tava assoviando, eu falei pra ele parar. Sorte que outra pessoa veio e falou pra ele. Aí ele se tocou que realmente o assovio dele é muito irritante. Até no museu estrangeiro, alguém veio falar com ele. Então, aí tá. Voltando ao assunto principal, é que a gente deu sorte em todas as viagens. Não sorte, tudo foi Deus, tudo foi planejado. Até no dia que a gente se perdeu em Roma, na verdade a gente não se perdeu. Planejado por ele, né? Planejado por ele. Ali em Roma, a gente chegou tarde da noite, a gente não sabia com que transporte a gente conseguiria chegar ao nosso destino. E aí o que aconteceu? A gente ficou meio que perdido andando no trem, no metrô, né? No metrô de lá, que é trem. É trem, né, que se fala. É porque quando a gente chega de avião em Roma, a gente chega no aeroporto, na comune de Fiumicino, que é uma cidade que é próxima de Roma. E aí você pega uma linha de trem expressa que sai já na estação central em Roma. Só que tem uma linha que vai parando também. E a gente acha que confundiu, em vez de pegar essa expressa, acabou pegando essa que vai parando.
Então chegava em algumas estações, a gente tava meio sem saber se era a estação que a gente precisava descer e tal, ficou meio confuso. Acabou que a gente chegou numa estação e resolvemos sair da estação e procurando um Uber ou um táxi. A gente acabou achando o Uber em Roma é caro pra caramba, porque eu acho que lá é proibido, então é meio que clandestino, então o valor fica alto. E aí tinha um taxista na porta da estação, né? E... Deixa eu contar agora. Tá. Aí, o que acontece é que quando a gente chegou lá, a gente tava desesperado, tava chovendo. Daniel não tá falando com emoção, tem que ser com emoção. Aí tava chovendo, a gente cheio de mala, cansado de viagem, doido pra chegar. Tinha hora pra chegar no Airbnb, porque em todos os lugares que a gente ficou em Airbnb. E mas quando a gente saiu, era o único carro que tava lá, gente. E não tinha mais ninguém da estação. Quando a gente tava lá dentro da estação, tinha só os guardinhas passeando pra lá e pra cá e não tinha mais ninguém. Então o desespero era, será que a gente vai encontrar alguém pra levar a gente? E aí só tinha um carro. Diga se não é de Deus. Chovendo. Quando a gente sai, só tinha ele. Na frente da estação só tem um táxi. Esperando exatamente a gente. Foi muito de Deus. E foi maravilhoso, porque a gente pôde ver Roma à noite, que é muito legal. Mas voltando, o contexto da história que eu queria falar pra vocês era que tudo foi maravilhoso na mão de Deus. E o tempo todo a gente orava. Eu acho que a gente orou quase todas as noites, não foi? Agradecendo. Provável. Que a gente tava lá, a gente orou, eu acho, quase todas as noites. Agradecendo porque foi cada coisa maravilhosa. E aí... Ai, a luz tá bem aqui. E aí, eu vou virar um pouquinho pra cá porque a luz tá deixando o Daniel embaçado. E aí, quando a gente tava na Suíça, assim, é o lugar que mais me tocou. Eu chorava em todos os sentidos. Queria chorar em toda hora. Eu fiquei encantada com tudo. Eu me apaixonei com tudo naquele lugar. E olha que a gente não passeou muito, assim, como os outros países. A gente tava com a família mais. Mas aquele lugar tocou meu coração de uma forma. O primeiro lugar que a gente visitou na Suíça foi Montreux, que tem um castelo maravilhoso de 1300 anos, do ano 1300, não é? Acho que é ano 1100. 1300 ou 1100, não sei, vou colocar aqui do lado. E aí, esse lugar, quando eu vi o lago, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar um videozinho que foi que eu chorei. Esse videozinho foi assim, essa hora, na verdade, foi que Deus tocou todo o meu coração de todas as formas. Eu só queria ficar naquele lago. Foi a coisa mais linda do mundo, sabe? Foi uma realização de um sonho. Parecia que eu tinha idealizado aquele momento a minha vida toda. Aquele lago lindo. Aquele lago lindo. Aquela montanha no fundo com aqueles fundinhos brancos de neve. E... nossa, e... o frio, aquela sensação maravilhosa. E teve 2 patinhos na lagoa que eu achei sensacional. Foi tudo lindo. Pra mim foi maravilhoso. E a gente tava lá. Pra mim, 2 patinhos na lagoa foi já chave de ouro. Porque nós 2 estavam lá, 2 patinhos na lagoa, aqueles coraçõezinhos. E aí, em Zermatt, quando a gente foi visitar a montanha do Toblerone, quando eu comecei a ver neve,
eu comecei a chorar, 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 chorar. E, gente, não tava na programação nevar. De forma alguma. Na programação falava que ia chover. Então a gente não ia pegar neve em nenhumas condições. Só que Deus é tão maravilhoso que a noite anterior que a gente chegou, começou a nevar. E quando a gente chegou, vou colocar alguns vídeos aqui. Mas quando a gente chegou... E Tata, como é que tá se sentindo? Curtiu a primeira neve? Começou a nevar, então enquanto eu tava indo no trem, eu vi a transição da cidade sem neve para a cidade cheia de neve. Foi a coisa mais linda do mundo e eu comecei a chorar, chorar, chorar. E teve um fato muito legal. O Daniel, ele tava do meu lado, né, no trem. E aí, o Daniel foi no banheiro. E quando o Daniel foi no banheiro, mais ou menos nesse exato momento, eu comecei a chorar. Ia chorar muito, ia chorar assim, olhando pra janela e chorando muito, chorando muito. Fala, Tata, o que houve? A mulher veio falar com você? Ela perguntou se eu tava bem. E aí? E eu falei que eu tava chorando por causa da vista. Ah, é? Você tava emocionada? E você tá muito feliz hoje? Sim. Então tá bom. E aí uma italiana tava atrás de mim e ficou assim, preocupada, porque um homem acaba de sair e eu acabo de chorar e o que tá acontecendo e tal. Aí ela foi lá comigo e perguntou, você tá bem? Aí eu... Gente, isso tudo em inglês, tá? Porque a gente só conseguia falar inglês com as pessoas. E aí aí eu falei, inglês assim, né? Aquele inglês maroto. E aí eu falei, não, eu tô bem, eu tô chorando por causa da vista, é maravilhoso, é meu sonho, blá, blá, blá. Aí a gente fez uma amizade sincera lá com a mulher, chamou a gente pra ir no restaurante dela, que ela é cozinheira. Foi maravilhoso. E é um fato engraçado. E pra chegar na reta final, por que vamos morar na Suíça? Bom, depois dessa viagem sensacional que a gente viu as mãos de Deus em todos os momentos, a gente chegou em casa aqui no Brasil. E aí, quando a gente chegou aqui no Brasil, a gente sentiu no nosso coração muito que Deus tinha falado conosco. E a gente ficou, não é possível, a gente quer voltar. Nosso coração, nosso desejo estava tão grande de querer voltar a ficar na Suíça. A gente ficou na França, na Itália, mas o nosso coração estava na Suíça, de todas as formas. E aí, a gente, não é possível, vamos orar. Aí a gente orou pra Deus, juntos. Deixa eu mostrar agora pro Dani. Né, amor? A gente orou junto. E é uma dica pra você que é casado, que não é, que é namorado e que quer casar, sei lá, enfim. Sempre ore com o seu parceiro, isso é fundamental. Pra vocês terem um propósito junto, enfim, pra vocês crescerem espiritualmente juntos. Agora eu vou voltar pra mim porque tá embaçado assim. E aí, a gente orou junto e Deus falou comigo em Mateus 8,18. Que é essa passagem aqui. E você? Qual foi? João 3,14, eu acho. Vou colocar aqui o dele. E aí, gente, olha só essas passagens. Não vê que é nítido, claro, falando pra gente ir pra lá. E a partir do momento que a gente viu essas passagens, vimos essa confirmação, tivemos a certeza no nosso coração que devíamos ir para a Suíça e morar lá. Foi o que precisava pra gente falar assim, não, vamos largar tudo e vamos. Porque a obediência em Deus, você seguir o passo de Deus, te leva a caminhos mais altos e te leva a uma felicidade que você nunca planejou antes. Enfim, seguir Deus é sempre extraordinário. E a gente
pretende viver o extraordinário aqui na Terra, ou seja, a gente pretende viver o reino dos céus na Terra. E para isso, obedecendo a Cristo, a Deus e aos seus comandos. E é isso. Vou pegar aqui porque lá tá ruim. Eu espero que vocês tenham gostado. Vem pra cá, um pouquinho mais. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou fazer mais vídeos sobre a viagem. Coloque aqui nos comentários se você quer ver mais vídeos sobre a viagem. E é isso, né, amor? Falou, galera. A cara dele de felicidade. Gente, olha só, mostra o trânsito. eu vou mostrar. Muito descontente por causa disso. Era já pra gente estar no local. Tá horrível. Então, desconsiderem essa rostinho. Para adicionar no vídeo aí da doutora Tayane, motivos para procurar novos ares, por assim dizer. A gente tá aqui no ABR, município da Serra, no Espírito Santo. E espaço para fazer mais pistas, fazer passagem em nível não falta. Tem um canteiro central gigante que quase ninguém usa, né? Porque afinal de contas, quem quer correr aqui no meio desse trânsito? Enfim, tem 4 pistas de cada lado aqui, tem espaço para fazer 6, 7 pistas de cada lado e tá aqui. Isso aqui deve ser assim há pelo menos uns 30 anos, mais ou menos. A vontade de estar num lugar que existe uma preocupação com isso daqui, ó. Tem a possibilidade de fazer, tem espaço para fazer. Duvido que falte dinheiro para fazer isso e não faz, fica esperando